Vamos empreender? Eu sou a Kai e você está no Entre Geeks Workshop. Ao longo das 3 etapas, divididas em 3 aulas, vamos explorar o mercado do empreendedorismo. Se você sonha em abrir o seu próprio negócio, inovar no mercado ou simplesmente aprender mais sobre empreendedorismo, então você está no lugar certo. Hoje vamos começar com a segunda aula das 3 etapas. MEI, como se formalizar. Na última aula, você aprendeu sobre empreendedorismo e o ato de empreender. Agora vamos simplificar os passos para se tornar um MEI, explicando de forma clara suas responsabilidades e benefícios envolvidos. E é com um grande prazer que eu apresento novamente o nosso querido professor Edson Minoru, carinhosamente conhecido como Mr. It. Vamos começar? Fala, galera! Como nossa amiga Ká falou aí, voltamos novamente aí com o nosso amigo Emit aqui embaixo e vamos dar continuação à nossa segunda aula, tá? Hoje é MEI, como se formalizar. O objetivo dessa aula é esclarecer a importância da formalização e despertar o seu comprometimento empreendedor. Então, vou passar as palavras agora para o nosso amigo Emit. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado aí de novo, Ed, pelo convite. Então, estamos aqui na segunda, como você colocou, né? Numa segunda vídeo palestra, vídeo aula, dando continuidade aí sobre a questão da formalização do MEI. Só para resgatar um pouquinho, na primeira vídeo aula nós falamos sobre o espírito do empreendedor, né? Isso. As características. E agora a gente vai começar a falar como você deve se proceder como você deve se proceder para que você possa se formalizar como MEI. Lembrando que nós estamos comentando, vamos falar aqui sobre os pontos mais importantes, né, Ed? Os pontos mais relevantes que você que está nos vendo, nos assistindo, precisa se adentrar para que não cometa erro na sua formalização. Sim. Tudo bem? Perfeito. Então vamos começar aí com a nossa segunda videoaula. Vamos lá. Então, qual é o caminho que você, empreendedor ou futuro empreendedor, ou que você já é aí como MEI, deve ficar atento? Então, como futuro empreendedor, você deve identificar e avaliar as oportunidades. A gente falou isso na nossa primeira aula lá sobre empreendedorismo. Vocês devem ficar atentos, uma vez que definir o tipo de atividade que vai trabalhar, verificar o seu enquadramento, né? Até em relação ao aporte da empresa também. Aí nós vamos falar sobre o plano de negócio, que é extremamente importante, e depois falaremos sobre a abertura em si do seu negócio, para como você deve conquistar e se proceder para abrir o seu CNPJ. E também aqui a gente procura comentar que o empreendedor é a pessoa que materializa e gerencia um negócio. Ele assume riscos em favor do lucro. E é importante vocês terem isso assim muito claro. Sim. Todo empreendedor, ele deve visar, além da boa gestão e respeito às leis, o lucro. Se você pensa em abrir um negócio simplesmente por abrir, não se aventure, tá ok? O empreendedorismo e você ser o MEI, o microempreendedor individual, você está visando um lucro, dinheiro, né? Bens materiais aí no caso. Tudo bem? Perfeito. E lembrando que a gente também não é para pensar que a gente abriu uma empresa hoje que amanhã a gente já vai lucrar milhões, né? É aquela, tudo tem seu tempo, por isso que tem que ter um bom planejamento, hein? É bem lembrado, Ed. Bom, em relação ao enquadramento, como a gente vai se prender mais aqui ao primeiro degrau para quem quer abrir uma empresa, nós vamos falar bastante sobre o MEI, que é o microempreendedor individual. Lembrando que essa empresa só pode ser constituída por um único sócio e ter somente um funcionário. A receita bruta não deve ultrapassar R$81 mil ano. Lembrando que esse R$80 mil, pelo critério da legislação, né, a cláusula lá da legislação, tem o critério do prorata. Então, você só vai poder faturar os seus R$81 mil se você abrir no dia 1º de janeiro do ano fiscal até o dia 31 de dezembro. Aí tem o critério da proporcionalidade. O que significa isso? Que se você abriu em janeiro, você já perdeu um mês de faturamento. Então, você vai descontar aí o seu mês de faturamento. Então, você deixaria de faturar aí a média de R$6.070, né? Se dividimos os R$81 mil por 12 meses. Então, o critério do prorata é isso. E se você for abrir a empresa no mês de dezembro, qual vai ser a sua receita bruta de faturamento? No máximo, o valor de R$6 mil, R$6.070, se não me falha a memória. 6.750. Então obrigado, Ed. Então é 6.750 se nós dividirmos aí os R$81 mil por 12 meses. Então isso é um primeiro ponto importante que vocês devem se prender, tá? E naturalmente tem a questão de você pesquisar o CEP do endereço em que você pretende abrir o seu estabelecimento, porque envolve outras legislações que você deve buscar na prefeitura ou na subprefeitura do seu bairro. Então, esses são os pontos importantes que a gente já destaca aqui nesse início de aula.
Aí o segundo porte de empresa, né, ou enquadramento, seriam as microempresas, que têm faturamento acima de R$81 mil e um limite anual de R$360 mil. Lembrando que no primeiro caso do MEI, vocês não precisam de contador, tá? Vocês podem se formalizar online no site do gov.br, Portal do Empreendedor, que já comentamos aqui em várias ocasiões. E o outro porte de empresa é a empresa de pequeno porte, que são as EPPs, conhecidas como as EPPs, que variam de R$360 mil ano a R$4.800.000. Então a gente coloca aqui nesse slide as três formas de você começar a abrir o seu negócio, sendo que o MEI é o mais importante, é o que a gente está em destaque aqui nessa nossa aula de hoje, tá ok? Então aqui rapidamente, já tinha dito que o MEI não precisa de contador. Então, para se constituir juridicamente e fazer escriturações fiscais perante aos órgãos regularizadores, você sim, como MEI e EPP, precisa contratar um contador. O microempreendedor, como ele é dispensado das obrigações fiscais, você faz a abertura pelo portal do empreendedor. Aí tem a obrigatoriedade de emitir a nota fiscal, e se você for optante do Simples Nacional, especificamente as MEs e as EPPs, também há necessidade do contador para que ele te auxilie a você definir se você vai para a parte do Simples Nacional ou não. O MEI, lembrando que o MEI, a partir do momento que você gerou seu CNPJ, você automaticamente já faz parte do Simples Nacional, tá? E claro que aqui as obrigações tributárias para qualquer enquadramento de empresa. Então, esses pagamentos de tributos envolvem a questão federativa, as estaduais e as municipais, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Vamos lá para o nosso próximo slide? Então... Só dando uma pinçada nesse aqui, que esse microempreendedor MEI é de 81 mil o ano, e temos o MEI caminhoneiro, né, que é 251.600 o ano, né, que nem tá ali falado ali em cima, isso aí, que é a mesma coisa, que é o mesmo procedimento do micro, que também é pro rata. Caso você também abriu em julho, você tem que fazer os dados também, os valores exatos, que não vai ser 251.600, né, vai ser bem menos. Então você pega o valor, divide por 12 e multiplica pelo tempo que ele está em aberto, tá, que é o valor que você precisa faturar no ano, tá bom? Então, quais seriam essas condições para que você que está nos assistindo formalize o seu MEI, né? Então, aqui a gente repete aqui a questão do faturamento, isso é muito importante, tá bom, gente? Porque a Receita Federal, ela monitora, né? E você também tem que monitorar através do seu controle de planilha de gestão, que o próprio portal fornece. Se você não fizer esse controle e ultrapassar, a Receita não manda recadinho não, tá? Ele desenquadra você e você é penalizado, tá bom? Então, faturamento para o MEI, R$81 mil ano, e esse MEI engloba o quê? Comércio, indústrias e serviços, que dá uma média de 6.750. E aí tem, como o Ed colocou no slide anterior, o MEI caminhoneiro, R$251.600, dá uma média de R$20.966,67 de faturamento, que também deve ser respeitado. E aí uma outra coisa importante, né? Exercer as atividades listadas na resolução da CGSN aí, é o órgão que regulamenta a atividade do MEI. É onde vocês verificam isso? No próprio portal do empreendedor. Lá tem uma lista muito grande das atividades que são permitidas você abrir como o microempreendedor individual. E a gente também pede para que vocês observem essa pesquisa de atividade, né, no município em que você reside, ou aonde você vai abrir o seu endereço comercial. Por quê? Porque existe dentro dos critérios legais algumas atividades que constam lá na lista dessa resolução, mas em que alguns municípios não são permitidas. Nós já comentamos isso em alguns podcasts nossos, né, em algumas entrevistas aí que nós fizemos também, em alguns artigos. Então, como é bem grande essa lista, é importante vocês entrarem no portal e pesquisarem direitinho e, paralelamente a isso, ou depois disso, também pesquisar no seu município, uma vez que você definiu o endereço comercial. Tá? Por isso que a gente coloca aqui embaixo, observar as normas estaduais e municipais relativas às atividades, considerando o local de atuação. Então, pesquisar o CEP junto ao município que você vai abrir a sua atividade, tá bom? Outra coisa importante que muito empreendedor esquece, né, e aqui nós estamos falando desde o MEI até o MEI e o EPP, é verificar os demais licenciamentos para a atividade que você exerce. Então, e aí tem os licenciamentos aí de funcionamento, tanto estadual como municipal. E aí a gente cita aqui o exemplo de bombeiros, CETESB e outros órgãos ambientais. O que significa isso? Bom, se eu for um prestador de serviço e o meu prestador de serviço vai impactar numa questão ambiental, eu preciso ir na CETESB para saber se eu preciso ter uma licença do órgão regulamentador, que no caso é a CETESB ou o IBAMA, por exemplo.
Se eu trabalhar com alimentos, eu preciso ver a Secretaria de Saúde do município ou do estado, quais as normas que eu deveria atender para que eu possa lá produzir minha coxinha, meu bolo caseiro, meu brigadeiro. Então precisa ficar atento a esses detalhes também. Outra coisa importante do MEI, como o próprio nome diz, é individual, uma única pessoa. Sim. Então você não pode participar de uma outra empresa, nem como proprietário, nem como sócio, nem como gestor. Você tem que ter exclusividade para o seu negócio, isso é muito importante. E aí possuir somente um funcionário, registrar de acordo com a legislação trabalhista e de acordo com o sindicato categoria do seu segmento de atuação. E deve possuir um único CNPJ, né? Não pode abrir filiais. Então, isso é uma outra coisa importante que vocês devem levar em consideração. E aí, a gente repete aqui, não ter sócio. Então, o próprio nome diz ser individual, certo, Ed? Perfeito. Então, assim, tem que ser exclusivo só com o seu nome e seu CPF. Tá bom? Vamos lá, então, dando continuidade. E aí a gente vai falar agora sobre as obrigações e os benefícios do MEI. A gente sempre lembra, né? Sim, temos os benefícios quando abrimos a nossa empresa como MEI, mas também tem as nossas obrigações. E quais são essas obrigações que a gente sempre procura destacar aqui, que atende à legislação ou facilita a gestão do seu negócio? Então, dentro das obrigações, a gente fala aqui, ó, fazer o controle de despesas, dos custos, para ver se você está conseguindo gerar receita para poder custear aí o que você tem de despesas de manutenção da sua empresa, do seu negócio. Para comprovar receitas, mediante a registro de vendas, da sua prestação de serviço. Isso, inclusive, ajuda muito na hora que você for pleitear uma linha de crédito, sim, junto a um órgão financiador, um banco. Né, que banco, as instituições, eles pedem sempre documentos, papéis, registro daquilo que você movimenta de fato na sua empresa. Então tem que ter aí as suas planilhas para comprovar isso, um controle seu. Não adianta você ir pedir lá, falar para o gerente, olha, eu faturo 6, 7 mil, mas não tem como comprovar. Aí a coisa fica um pouco mais difícil. Exigir nota fiscal de produtos e serviços recebidos. Então, a gente está falando assim, você empresário, já tem seu CNPJ, está adquirindo mercadoria, produtos, você tem que exigir o CNPJ até para comprovar a procedência da mercadoria perante o órgão fiscalizador. Tá bom? Isso é muito importante quando você se constitui juridicamente. Tá? E até para ter a garantia de troca, substituição de produto, caso venha do fornecedor com defeito. Aí entra a questão da não obrigatoriedade de você agora, como empresário, emitir a nota fiscal para a pessoa física. A legislação diz que você não tem essa obrigatoriedade, mas você tem que emitir para uma empresa. Se a empresa comprar na sua empresa, você pode emitir. No caso de uma pessoa física, você não tem obrigatoriedade legal, mas fica a sua liberalidade a emitir a nota caso o cliente peça. E um outro ponto importante das obrigações, que o pessoal confundem com o imposto de renda, é fazer a declaração de faturamento. Anual. O que significa fazer essa declaração? É você registrar o período do ano fiscal, quanto que você vendeu, né, de produto, de prestação de serviço, planilha isso e depois informa no final do ano, né, ou melhor dizendo, a partir do 1º de janeiro do ano subsequente, até o dia 31 de maio, quanto que você teve de faturamento em relação ao ano fiscal anterior. O pessoal confunde um pouco com o imposto de renda porque envolve a pessoa física. Então, também é efetuar o pagamento do TFE, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, que é uma taxa municipal. E é uma taxa municipal que você paga a partir do momento que você, melhor dizendo, você paga um ano após a sua formalização e é uma taxa municipal. Se você não pagar, você vai sofrer as consequências também. Então, nós aqui comentamos as principais obrigações do MEI. E agora nós vamos falar dos benefícios, né? Daí a importância de que você tenha as obrigações aí tributárias e os benefícios que você vai receber. Então, quando a gente fala que você tem as obrigações e paga aqui os seus tributos, em cima desses tributos, principalmente da questão do INSS, você tem aqui os benefícios que o próprio INSS lhe devolve, uma vez que você esteja com seus tributos em dia. Então, nós estamos falando o auxílio maternidade, acidente de trabalho, tá? Então é um benefício muito legal. Aí, como a lei diz, o MEI não precisa de contador, você faz tudo através do portal, já comentamos aqui os caminhos que você deve seguir. Aí você tem o direito à aposentadoria, também seguindo lá toda a legislação, pagando os tributos em dia, cumprindo lá o prazo de contribuição, a idade mínima para aposentadoria para o homem e para a mulher, o período mínimo de contribuição para o homem e para a mulher. Então, isso tudo faz parte do seu direito como MEI formalizado. E lembrando que o DAS, né, que é o tributo do MEI, que envolve aí o INSS, o ICMS ou o ISS, dependendo da sua atividade,
ele é pago, uma vez que você abriu, ele recolhe-se no de todo dia 20 do mês subsequente. Então, você abriu a sua empresa, aqui nós estamos no mês de julho, você vai pagar a sua primeira parcela do DAS no dia 20 de agosto. Então, lembre-se, essa boleta, ela gera automaticamente no sistema quando você está formalizado lá e dá o Enter para emitir o seu CNPJ. Então, tem que ficar atento a isso também. CNPJ, óbvio, para você abrir contas, ter linhas de crédito com o banco, ter credibilidade aos seus fornecedores, poder comprar em modelo de negócio B2B, de empresa para empresa. Né, que a gente sabe, o pessoal que trabalha aí com comércio de vestuário, vai lá no Brás, lá fala, olha, venda para atacado e venda para varejista. O atacado você tem um CNPJ, você tem benefício. Você é varejista, você vai pagar mais caro, não vai ter tanto prazo para parcelar suas compras. E uma outra questão do benefício, né, que a gente fala assim, que na verdade é uma questão de legislação, é que o MEI como empresa, gente, isso eu deixo muito claro porque gera confusão. O MEI, como pessoa jurídica CNPJ, não precisa fazer a declaração de imposto de renda, é só declaração de faturamento. Agora, se você empresário recebeu lá o seu Prolabore, ou você até tem outro rendimento aí, além do seu Prolabore da sua empresa, e ultrapassar a regrinha lá do imposto de renda de pessoa física, aí sim você tem que fazer essa sua declaração de imposto de renda pessoa física. No caso específico do MEI como empresa, não precisa se preocupar. É isso, Ed? Perfeito. Então vamos lá para o próximo slide. E quais seriam então essas tributações que nós estamos falando que o MEI paga? E lembrando que esses valores eles são baseados 5% sobre o salário mínimo vigente no ano. Então, no caso de 2024, nós estamos falando que o salário mínimo está em R$ 1.412. Daí, 5% Só lembrando, valor, pessoal, que é o salário mínimo federativo, tá? Da federação, tá? É verdade, bem lembrado, é federativo. Que hoje está em R$ 1.412, que 5% disso equivale a um valor de INSS de R$ 70,60. E aqui, essa tributação, gente, é para quem abre MEI como prestador de serviço, comércio ou indústria, tá? E aí nós temos o ICMS, que é o tributo estadual, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é o tributo municipal. Esses dois tributos, gente, eles não são corrigidos desde quando foi criada a legislação do MEI, né? O que sempre vai variar até então é o valor do INSS, porque está amarrado à correção do salário mínimo anual. E se nós olharmos aqui do lado direito, né, para mim aqui do lado direito do slide, quando a gente fala que você abre o MEI como prestador de serviço, então você vai recolher os R$ 70,60 mais os R$ 5,00 como prestador de serviço. Então, o tributo vai para R$ 75. E se for comércio, vai para comércio, você vai para R$ 76,60. E se for para... desculpe. Se você for comércio e prestador de serviço, você recolhe o ICMS e o ISS, que dá os R$ 76,60. E se for formalizar só como indústria e comércio, você vai recolher só R$ 1. Então, a coisa é muito simples e é automático. Você abriu, deu ok lá para gerar o seu formulário do CNPJ, esses tributos é o que estão valendo aqui, desde que você já escolheu lá o seu código de KNAI. Tudo bem? Então, essa é a tributação que vocês têm que ficar atento aí. E sempre vencendo no dia 20 do mês subsequente. Ok? Então, vamos lá para o outro slide. E aí, a gente fala aqui também da tributação do MEI caminhoneiro, né? Porque o MEI caminhoneiro, ele é recente, a legislação aí que autorizou o MEI, que seria o caminhoneiro autônomo. Então, o caminhoneiro autônomo não tinha essa possibilidade de se tornar um MEI caminhoneiro e ter os benefícios do MEI tradicional, vamos dizer assim. Então, o MEI caminhoneiro, de uma forma resumida, o que é? Ele também recolhe o seu imposto único através do DAS. Quais são esses valores? Ele recolhe 12% sobre o salário mínimo para o INSS, que equivale a R$ 169,44. Se ele for trabalhar com a parte de... E esse R$ 169,44, lembrando, é o INSS. E se ele for o MEI caminhoneiro trabalhar no município, por exemplo, o município de São Paulo, então ele vai pagar e vai recolher o INSS mais o ISS, que é um imposto sobre serviço. Então a gente observa que ele vai recolher o tributo de R$ 174,44. Se ele for um MEI caminhoneiro e ele trabalhar fora do município de São Paulo, por exemplo, ele paga um tributo menor, ele paga um valor de R$ 170,00
R$1,40, tá? E se ele for um transportador de cargas perigosas e trabalhar com mudanças, ele vai recolher R$175,44. Essa tributação, gente, é definida a partir do momento que você abriu o seu MEI caminhoneiro e definiu o seu código de atividade, lá o seu CNAEzinho. Então, dentro, o próprio sistema, ele faz a leitura e ele automaticamente, ele direciona para qual classe tributária você se enquadra e ele gera a boleta do DAS para que você também pague no dia 20 do mês subsequente. Então, você abriu o MEI caminhoneiro em julho, você vai pagar no dia 20 de julho um desses tributos aqui, dado a sua classificação de atividade. Perfeito, Ed? Perfeito. Então, Ed, é isso, né, que nós acabamos apresentando nos 2 slides anteriores, que são os tributos aí do MEI e do MEI caminhoneiro, né? Perfeito. E esses são aqueles 2 tributos, ou um único tributo, que todas as empresas, as pessoas que estão aí no meio, eles comentem, falam consultoria, contabilidade, né? Isso, que eles falam que não paga mais taxas e tributos. Mas não, gente, aqui cabe ao Grupo Elane sempre informar vocês de uma forma, assim, bem mais atualizada e bem mais completa. Existe a tal da TFE e a TFF, né, que é a mesma coisa. É uma taxa de fiscalização de funcionamento ou taxa de fiscalização de estabelecimento. Isso aí é algo que foi criado pela Prefeitura Municipal, tá? É uma taxa que não são todos os municípios que cobram, e aqueles que cobram, eles cobram valores diferenciados. No caso do município de São Paulo, aqui pelo que nós nos referenciamos de 2023, essa taxa está em R$ 206,68, tá bom? Então é uma taxa que na verdade, muitos empresários desconhecem, mas principalmente os MEIs. Por quê? Sim. Porque a gente só escuta falar que o MEI só paga o DAS, só paga aquele tributo básico lá. Não, tem novos tributos aí que foram criados, né? E aí eu vejo que é um oportunismo aí dos órgãos, mas é aquilo que eu digo, são leis. Leis a gente não discute, a gente cumpre. Então tá aí mais uma taxa, é uma taxa que eu tenho certeza que muitos de vocês também desconhecem. A gente, quando comentou, fizemos um podcast aqui a respeito disso com um advogado especializado em questões tributárias, Dr. Gilberto, né, Ed? Depois, no finalzinho, vai colocar o link aí desse podcast, no qual ele esclarece bem essa questão dessa taxa aí. E se você não pagou, como alguns ouvintes nossos já nos reportaram aí, você precisa ir junto à sua prefeitura aí, verificar e regularizar essa taxa, tá bom? É importante vocês pagarem também. Então aí, mais uma taxa municipal, né, para, digamos assim, para que o MEI ou os empresários aí tenham um custo maior aí no seu negócio, infelizmente. Tudo bem, Ed? Uma pergunta, Mr. It, você já responde aí pra galera. Essa taxa é que nem o DAS, que é mensal, ou semestral? Como que ela é? Boa pergunta. Ela é anual, né? E ela vem, essa taxa ela é emitida depois que você se formalizou. Certo. E essa taxa ela vem através de uma boleta, né? De uma boleta bancária municipal lá, com o timbre da prefeitura. E aí você, quando receber, você já vai lá na data de vencimento e paga essa taxa, tá bom? Não deixem de pagar, porque você cai para dívida ativa. Toda aquela chateação que as questões legais aí, nesse caso municipal, podem trazer para o seu negócio. Por isso que é importante deixar o cadastro sempre atualizado, porque esse imposto, essa taxa, essa tributação, ela vai chegar em forma de correspondência na residência ou no local que você deixou lá o cadastro, onde você abriu a sua empresa. Então, se você abriu, como que é MEI, você abriu na tua residência, abriu como endereço da sua residência, então esse documento vai chegar na sua casa. Então, prestem bem atenção. Caso você mudou e não alterou lá o MEI, não renovou, não atualizou, então é importante que você sempre atualize lá os dados, tá? Perfeito, Ed. Só para fechar, isso inclusive está muito claro no próprio portal do empreendedor e nos próprios links dos órgãos reguladores. Eles dizem sempre o seguinte: mantenha seus dados cadastrais atualizados sobre todos os aspectos, porque uma vez que você foi notificado ou foi enviada a correspondência e você não se manifestou, é problema seu, tá? É bem assim, no bom português, é problema seu, tá, empresário? Você é que se resolva aí em regularizar sua situação, principalmente fiscal. Tudo bem? Perfeito. Vamos para o próximo, então? Então vamos lá. Agora a gente vai, assim, de uma forma teórica, colocar para vocês como que você pode formalizar o seu MEI, né? De uma forma prática. Então, como eu já disse aqui várias vezes, para que você abra seu MEI, uma vez que você fez toda aquela pesquisa, você fez o seu Canvas, você fez seu plano de negócio, já está decidido, já sabe qual atividades principais e as outras 15, então para que você possa se formalizar e de uma forma online e gratuito, para que você tenha o seu CNPJ emitido na hora, basta você entrar no portal do empreendedor
empreendedor, que é aquele link, né, do gov.br, lembrando que você tem que fazer um cadastro, você tem que ter um selo prata, um selo ouro, já falamos aí em outros comentários, em outros vídeos várias vezes, e aí você vai no link Quero Ser MEI e tem lá o link Formalize. E aí dentro desse acesso aí gratuito, que você pode fazer pelo aplicativo, no celular, ou você faz direto aí numa lan house, ou na sua casa através do computador, que é o que eu recomendo, né, porque você aí vê com calma, a tela é maior, é mais fácil você digitar, você vai colocando as suas informações. E aí dentro desse portal você encontrará o acesso às seguintes funções. Então, abrir a sua empresa, uma vez que você se cadastrou, conferiu os dados direitinho, você deu o ok, automaticamente o sistema vai gerar lá a emissão do certificado do MEI, o CC-MEI, que é onde vai constar lá os seus dados e o número do seu CNPJ. Automaticamente o sistema já gerou uma boleta, que é o famoso DAS, que já falamos aqui também, que é o tributo mensal. Lembrando que você tem que imprimir esse DAS e pagar em casas lotéricas ou bancos conveniados. Ou você faz em débito automático, mas sempre verificando se o banco que você trabalha, ele tem convênio com a Receita Federal. Muita gente põe lá pagamento débito automático no banco que ele trabalha, só que o banco dele não é conveniado com a Receita. O que acontece? É descontado da conta corrente, mas o dinheiro não chega na conta da Receita Federal. Então você continua em aberto. A gente já teve experiência aqui dentro da nossa própria instituição aqui, que colegas nossos que teve esse problema aí do DAS, que não pagou de um banco, só que o banco não repassou. Então prestem atenção qual banco vocês vão. Dê preferência na Caixa Econômica e pela Caixa, porque é certeza que ele já tem convênio. Não, né? Lotérica, gente. Lotérica, vai lotérica, que é batata, é certeza. E aí é uma coisa importante. Muita gente, às vezes, quando eu trabalhava aí numa instituição que fazia esse atendimento, as pessoas vinham brigar comigo. Poxa, olha, veja bem, professor, veja aí, né? Tem aqui os extratos que saiu da minha conta. Falei, isso é o que menos interessa. O que interessa é puxa lá no portal do empreendedor, no gov.br, entra lá no seu CNPJ e vê a questão tributária. Se lá no portal da Receita, gente, tá apontando que você não pagou, você não pagou. O sistema da Receita não erra, ele fica fora do ar, mas ele não erra, tá? Ele nem paga as contas para você e nem acredita dinheiro para você. Então ele não erra. Ali o que está no portal é o que de fato você está devedor, ou você é regular ou irregular, ou está com seu cadastro em dia ou não. É simples assim. Tá bom? E aí a outra questão também no próprio portal é, de novo, a declaração anual. Não confundir com declaração de imposto de renda pessoa física. MEI não recolhe tributação, não recolhe, o CNPJ não recolhe. A única coisa que você tem que fazer é declarar a sua receita anual. Tem lá a própria planilha no link, que você entra lá e diz assim, quanto que eu faturei no meu ano fiscal? Não vendi nada. Vai lá e informa que você não faturou nada. Zero foi seu faturamento, tá? Atualização dos dados cadastrais, mais do que óbvio. Atualizações das atividades exercidas. Aqui é um outro ponto que nós do Grupo Elane, né, e eu bato muito nas minhas aulas, aí nas nossas conversas, que todo ano a legislação muda, sempre tem um adentro aí, uma coisa complementar dentro da lei da microempresa. E uma das coisas que normalmente acontece na virada do ano são atividades que entram e as atividades que saem do portal do empreendedor. Então você lá no passado, você, por exemplo, poderia ser massoterapeuta, se não me falha a memória, tinha essa atividade. Eu sei que teve um determinado ano que essa atividade deixou de existir. Mas eu continuei lá como MEI, fui recebendo DAS, fui pagando DAS, problema seu, tá? Depois você vai ter que entrar com um pedido na Receita Federal, você tá ilegal na sua atividade. Mas eu paguei seu tributo lá. Ok, pagou por seguir. Mas a obrigação minha é verificar isso aqui? Sim. Gente, olha, a lei é muito clara. Todo ano. A obrigação é nossa, a obrigação é nossa saber Constituição na ponta da língua. Eu não sei nem o primeiro capítulo, nem o primeiro parágrafo, mas é obrigação. Então, em relação ao MEI, fique atento. Virou o ano lá, vai lá em janeiro, começa a pesquisar, janeiro e fevereiro, se sua atividade continua permitida ainda. Tá bom? Lembrando que essa atividade do KNAI, você pode colocar uma e depois colocar quantos, Zé? Mais 10, né? A principal e mais 15. Isso. Então, se esse aqui vai sair, tal, calhou tiver dentro dessas 15, não tem problema. Vai sair, você não altera. Mas, porém, se for naquela
que é a principal sua, que é o KNAI principal seu, e esse foi alterado, que o governo falou que não é mais MEI, aí você vai ser automaticamente alterado de MEI para micro. E aí você vai precisar de uma contabilidade para estar te ajudando a fazer a alteração do KNAI e qualquer coisa a fazer a alteração do micro voltar para ser MEI. E aí dentro do que o Ed está colocando, gente, na verdade a confusão é criada por nós mesmos, ou seja, Sim. por vocês mesmos. Por quê? Por falta de leitura, preguiça de ler, entender um pouco a legislação, né? Eu digo por quê? Porque a gente, né, já postou tantos artigos, dando tantos alertas sobre isso que a gente fala, que em alguns momentos eu até falo que nós somos um pouquinho repetitivos, mas é o nosso papel. E tem muita gente ainda que continua fazendo a mesma pergunta, tendo as mesmas dúvidas. Então, cuidado com isso, leiam com atenção, tá? E nós estamos aqui à disposição para esclarecer aí nos canais que nós temos eletrônicos. Sim. Tá bom? Então, aqui dando continuidade, dentro da questão do portal, você pode atualizar o seu capital social, atualização do nome fantasia, atualização das informações cadastrais, CEP, endereço, e-mail, a questão das emissões de notas fiscais e o próprio encerramento do MEI. Ou seja, o portal é gratuito, online e facilita a sua vida. Basta você entender um pouquinho de tecnologia, a parte operacional aí do celular, aplicativo, do notebook, de um computador, de um PC, para nem sei, né, PC se fala ainda, para que você faça toda essa movimentação. Gente, vocês não precisam gastar mais dinheiro com ninguém, principalmente em contador. Agora é óbvio, você vai consultar um contador, aí é sistema capitalista, cada contador vai ter o seu preço aí para te apresentar, tá bom? Ficou claro? E aqui embaixo tem aí o site, ó, do governo, onde vocês aí pesquisam as empresas, onde buscam essas informações que nós estamos falando nesse slide aqui. Tudo bem, Ed? Aí vamos falar agora um pouquinho do Canvas, né? Nós já na nossa primeira aula explicamos bastante sobre isso, o que é importante, né? O porquê que é importante vocês fazerem o Canvas, e nós do grupo Elane, né? Eu falo bastante que o Canvas é uma bússola, é o que vai dar o norte para o sucesso da sua ideia de negócio. Então hoje aqui de uma forma um pouco mais simplificada, o Canvas significa o quê? Identificar as oportunidades. E aí você dentro disso, você tem que responder, né, alguns questionamentos aqui que esse nosso exemplo mostra. Então conhecendo melhor o que é oportunidade. Então o que é? Né? Você está no ambiente, está com uma ideia. O que valida essa ideia de negócio, né, ou essa oportunidade? E como vamos explorá-las, né? Então, dentro da ferramenta Canva, e não confundir com um tal de Canva também, tem um outro nome muito similar aí que eu tomei conhecimento, o pessoal falou, o Canva. Não, esse é Canvas com S. É uma ferramenta para você desenvolver e validar sua ideia de negócio. E Canva, que eu não me recordo agora, é uma outra atividade aí, voltada, acho que para a parte de tecnologia, se não me falha a memória. É um Syscanva, é o sistema, tem um sistema, né? Que você pode mexer foto, fazer coisa mixada, é tipo um Photoshop, né? Um sistema de Canvas. Bem lembrado. Nada como ter um jovem aqui acompanhando as nossas aulas. Obrigado pelo jovem. Então, eu já sou ouvinte, já sou amigo, né? Então, o Canvas, o que é? Nada mais do que uma ferramenta no qual a gente sempre diz que é melhor você errar aqui no Canvas, que isso aqui é um papel, você pode comprar isso numa papelaria, uma cartolina, montar o seu, uma folha de sulfite, enfim, criar aí o seu slide no seu computador. O que é mais importante que a gente fala para iniciar a trabalhar com o Canvas é você identificar a proposta de valor do seu negócio. Na primeira aula nós exploramos bem, se você ficou com dúvida, bote assistida lá que a gente fala bem, mas é a proposta de valor. E aí você vai trabalhando depois com parcerias principais, né? Como serão essas parcerias principais? Quem serão seus fornecedores, né? Então as atividades principais, recursos, capital, bens materiais, né? Relacionamento com os clientes, como vai ser? Vai ser uma forma eletrônica usando inteligência artificial, vai ser através de lojas físicas, né? Canais de distribuição, como vai chegar a sua mercadoria, o seu produto, o seu serviço aos clientes. E aí depois nós temos na parte de baixo da ferramenta a questão de estruturação de custos e fonte de receita. E aí isso aqui é muito simples, né? A parte da direita, no caso meu aqui, a parte da direita onde tem fonte de receita, sempre tem que ser muito maior, bem maior do que a parte da esquerda, né? Com certeza. E o que acontece aí na questão dos empresários que passam por perrengue financeiro? É porque não trabalhou com a ferramenta, né? Não desenvolveu a ideia, validou através da ferramenta Canvas, ou se trabalhou, ele fez e esqueceu na gaveta. A ferramenta Canvas, gente, é que nem um plano de negócio, ele é dinâmico. Então você tem que fazer aquela revisão. Meu negócio tá bombando, professor, meu negócio tá bombando, Mr. Né, Ed, tá bombando. Não, mas
você tem que rever. Bom, tá bombando por quê? Então, onde é que tá aqui o meu pulo do gato pro sucesso do negócio? Mas por que que a gente fala isso? Porque sempre tem um concorrente. No sistema de livre concorrência, sempre vai aparecer alguém com ideia melhor ou com uma operação e gestão melhor que você. Sempre aparece, gente. Isso desde que o mundo é mundo, desde que nós somos gente, desde que existe aí negócio. Se a gente pegar todas as histórias aí das empresas que fecharam, fracassaram, as que tiveram sucesso, acabaram comprando a concorrência, é tudo em função dessa ferramenta, tudo em função de estudo e trabalho de gestão. Então Perfeito. É isso. E aí, ó, lembrando que a ferramenta Canvas, com S, ele é dinâmico. Então ele sempre está no processo de mudanças. E vocês têm que ficar atento a isso. Muita gente fala, não tenho tempo. Aí eu respondo, problema seu. Tá? Se você quer ser empreendedor e acha que empreender é ficar na sombra e água fresca, você está muito enganado. Faça essa reflexão. Tudo bem? Perfeito. Vamos lá para o próximo slide, então. Então, falamos aqui do plano de negócio. E por que a gente sempre tem essa ordem? Né? A gente faz lá toda a apresentação e aí depois mostra o Canvas e depois em seguida o plano de negócio. Porque o primeiro passo que você tem que tomar, uma vez que você está com a ideia de negócio, é elaborar o Canvas, que é validar a sua proposta de ideia de negócio. E aí, você vai para o plano de negócio. O plano de negócio também, a gente fala muito que ali é uma bússola para o empreendedor, serve como uma guia que irá direcioná-lo sobre qual o melhor caminho você, no caso a empresa, deve seguir. Que através desse plano, poderá levantar as seguintes informações estratégicas para o seu negócio. Qual o objetivo da empresa, que definição de porte, se vai ser MEI, microempresa, EPP, avaliações de riscos, produtos, serviços, análise de concorrência, retorno de riqueza, quem serão seus clientes e entre outras variáveis que é importante você considerar. E essas, entre outras variáveis, né, tem mais coisas para acrescentar aqui, mas se a gente fosse colocar, teria aqui quase 50 slides, né? Sim. Entre outros, uma coisa que eu sempre chamo a atenção é quem mora em cidades de sazonalidade. O que são cidades de sazonalidade? Por exemplo, Santos, Guarujá, cidades litorâneas, Campos de Jordão, cidades tipo Gramado ali, que tem um pico de turista nos meses de férias, então nós estamos falando de dezembro, janeiro, fevereiro, julho. Sim. Essas empresas, elas precisam trabalhar muito bem essa questão de time e meses no seu planejamento, porque ele vai ter aí 3, 4 meses de pico de demanda, né? Por exemplo, eu tenho uma loja, um comércio lá aqui em Santos e Guarujá. Tem lá a população média, lá, por exemplo, Guarujá, sei lá, 250 mil habitantes. Mas quando entra na temporada, por exemplo, Santos chega com mais de 1 milhão de pessoas. Né? Santos deve ter lá uns 200, 180, sei lá, 200 mil habitantes. Chega em férias, de verão principalmente, a cidade é um caos, né? Uma cidade que tem uma infraestrutura para 200 mil habitantes, está com 1 milhão de pessoas circulando lá dentro do município. Então é aquela coisa, falta tudo. Falta água, falta pão fresco na padaria. Então você, empresário, tem que considerar isso no seu plano de negócio, que no pico você vai, tipo, dobrar, triplicar a sua receita. Só que você considera isso por um período de... Você se planeja para 12 meses, mas o seu faturamento tem que ser considerado em 9 meses. Isso. Por quê? Porque você vai ter aí meses que não terão os seus picos de movimento. Então chama-se equalizar. Isso você trabalha bem no seu plano de negócio. Então, que nem, por exemplo, você abrir uma sorveteria. Tem época que vai estar frio, que nem a época que está hoje em dia. Aí você precisa saber o que eu posso fazer para ainda ganhar meus clientes. O que eu posso fazer diferente? Posso oferecer um café? Posso oferecer, tipo assim, uma torta com bolo de sorvete? Fazer uma coisa diferente? Então, são essas coisas para que serve o plano de negócio. Para você ver, para você ter o controle da época dos 12 meses. E o bom do plano de negócio é que ele é mutável. Então, se chegou 12 meses que você conseguiu abrir sua empresa, você conseguiu ver e você fala assim, putz, isso funcionou, mas eu quero mudar pro ano que vem, você pode mudar no seu plano de negócio. E é ótimo ter isso pra você, tá? O pessoal tá olhando aqui, às vezes eu falo assim, nossa, o plano de negócio é que nem um TCC, né? E sim, é que nem um TCC, não deixa de ser um TCC, porque você vai trazer todas as informações que você estudou, que se você percebeu na nossa dinâmica nossa aqui, na nossa palestra, nessa etapa 2, se você ver, os primeiros slides foi pra você entender o que é o MEI. Depois, quando chegou no Canvas e chegou no plano de negócio, já é pra você botar a mão na massa, já é pra você botar suas ideias no papel, pra você ver se a tua ideia tá validando. O Canvas é pra isso, serve pra validar a sua ideia. Quando chega no plano de negócio,
como você já validou a sua ideia no Canvas, falei, agora eu vou colocar minha empresa no papel, desenvolver dados por dados, para eu conseguir, na próxima etapa minha, tá com a empresa já ativa e ver o que vai acontecer. Então, para isso que serve o plano de negócio. Nada mais também. O plano de negócio serve, depois que você colocar tudo isso no papel, para você conseguir empréstimos, para você conseguir algum sócio, algum investidor, começar a ter um startup, você começar com empresas que apoiam startups. Então, é ótimo você ter um plano de negócio para você conseguir demonstrar, ter um espelho da sua ideia, tá bom? Desculpa interromper você, Mr. It. Não, perfeito. A aula é isso, né? A aula vídeo aqui é complementar as dicas importantes aqui, os esclarecimentos. Sim. E ainda em cima disso que você colocou, e eu friso esses pontos, gente, porque eu vejo, ninguém fala disso, cara. O pessoal fica muito com arroz com feijão. Então aqui a nossa ideia é mostrar aquilo onde você está pecando. Por que você erra? Porque você não se adentrou esse tópico aqui. Então quando o Ed colocou que é importante você usar essas duas ferramentas, que são bússolas, é porque no papel, eu sempre digo, né? No papel você pode errar. Você pode errar na modelagem da sua ideia no Canvas quantas vezes você quiser. Você pode errar no seu plano de negócio aqui, na hora que você estiver desenhando, quantas vezes você quiser. O que você não pode errar é quando você já está pondo dinheiro no seu negócio. Sim. E o plano de negócio, além de todas essas variáveis aqui, um dos pontos mais importantes é que vai mostrar quanto de capital, de dinheiro que você vai precisar. Porque muito empresário, ele esbarra, ele tem aquelas ideias mirabolantes, ele começa, a maioria começa a colocar já em prática aí o negócio, mas ele esqueceu de dimensionar custos de investimento. Porque uma empresa não é só você planejar, abrir e investir um capital, é ela ter um tempo de maturidade. Então, dentro dessa questão de tempo de maturidade é quando você começa a equilibrar entre despesa planejada, receita conquistada e lucro. Sim. Então tem uma linha temporal e na estatística a gente fala que para uma empresa ser considerada empresa formada, empresa efetivamente consolidada, tempo de maturidade de 36 a 60 meses. Então nós estamos falando de 3 a 5 anos. Entre 3 a 5 anos, a sua empresa pode vir aí em flutuações. Está dentro de uma previsão, inclusive, que você contempla dentro do plano de negócio, tá? Então é extremamente importante essa questão. E um outro ponto, só para reforçar o que o Ed colocou, quando eu dei o exemplo da questão da sazonalidade, eu atendi muita gente querendo abrir ou só cafeteria ou só sorveteria. Sim. Tá, cafeteria tudo bem, você pode até vender café gelado, que virou moda aqui no Brasil também, você vender então no verão café gelado. Porque café quente, chocolate quente eu tomo mais no inverno, né? Tem essa característica das estações. Apesar que com esses tempos malucos aí do meio ambiente, a gente já não sabe mais o que é inverno, o que é verão, né? Né? Mas enfim, mas muita gente que abriram sorveteria, e aí eu vou dar exemplos reais de coisas recentes. Já ouviram falar daquelas tal de palheta, que era uma franquia mexicana, que veio para o mundo todo e veio no Brasil, em cada esquina começou a ver lá as palhetas, né? As sorveterias mexicanas. Inclusive abriu uma na Zona Leste aqui da capital, quando eu morava lá na Moca. E eu disse para minha companheira na Moca, que eu falei assim, essa palheteria não vai durar 1 ano. Nossa, você é pessimista. Eu falei, não, meu amor, é experiência de negócio. Por que eu já, na primeira análise, eu vi que não duraria? Primeiro, ponto de venda, que é uma coisa que precisa contemplar bem no plano de negócio. Segundo, quem só depende de sorveteria, salvo as exceções, o negócio no inverno, ele, né? Porque nós da América Latina, o brasileiro principalmente, está acostumado a tomar sorvete mais no verão. O consumo mais do que triplica. Chega a faltar sorvete. Esse verão, por exemplo. Até recentemente eu ia nas sorveterias de bairro, chegava lá, 14, 15 freezers, não tinha sorvete, não tinha nenhum sorvete, entendeu? E aí você ia reclamar, não, mas a fábrica não produziu. Bom, aí é outra questão. Então o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, se você pensa em abrir uma sorveteria, pegar uma franquia de sorveteria, veja se nessa franquia ou no seu contrato permite que você venda café no inverno. Venda aquilo que o Ed estava falando. Vender um pedaço de bolo, uma torta. Porque aí você consegue equalizar a sua receita e seu faturamento pode ser aumentado. No verão você tem o pico do carro-chefe, que é sorvete. E na outono e inverno você tem o carro-chefe, que são os cafés, os achocolatados, as tortas e os bolos. E até hoje eu não vi, salvo as exceções, eu não vi nenhuma sorveteria, que é sorveteria num primeiro momento, mas ele teria um segundo negócio dentro do próprio ambiente, uma cafeteria. E eu cansei de dar essa dica de negócio. Até hoje muita gente não ouviu. Bom, para encerrar, fica a dica aqui de novo, para você que tem aí um negócio na área de sazonalidade, tá bom? Vamos para o próximo slide? Acho que já deve estar encerrando aqui também, né? Sim, conclusões finais. Bom, conclusões finais dessa nossa segunda aula sobre como você deve se proceder e fazer para abrir o seu MEI. Então, a importância de se formalizar e o porquê
de empreender, né? Tudo tem a sua finalidade, tudo tem os seus questionamentos e tudo tem as suas importâncias. E o que nós colocamos aqui para vocês do Grupo Elane é que, ao se formalizar, você já vai saber o caminho que você vai percorrer. Você já tem isso muito claro dentro do seu planejamento. Então, a probabilidade de você, digamos assim, errar é menor. Nós não estamos dizendo que você não vai errar, não. Você vai errar sim. Com todas essas ferramentas, ainda existe essa possibilidade. Por quê? Porque o próprio mercado, ele é muito dinâmico, né? Tem variáveis que a gente não imagina que pode acontecer. Vou dar o exemplo recente da Covid, né? Atendemos aí um empresário que 3 meses após abrir o seu negócio, ele... 3 meses após ele abrir o negócio, né? Sim. Veio a Covid, que fechou tudo, né? E aí, do que ele nos procurar na época para pedir um aconselhamento, uma orientação, ele fez a coisa do jeito dele. E agora ele nos procurou aí, pedindo aí uns aconselhamentos, aí um suporte de orientação aí para resolver o problema financeiro dele. Então, não cometam esses erros. Então, faça o seu planejamento, você vai ter claro lá o caminho que você vai percorrer. Qual tipo de enquadramento é melhor para o meu perfil, né, de empreendedor, para que eu possa fazer bem feito? Né, que fazer da forma que eu gosto. Normalmente, quando eu fazia o atendimento lá no balcão que a gente falava, muita gente com ideias bacanas, viáveis, mas muita gente vindo com sonhos e fantasias, assim, que realmente não seria viável para aquele momento. Então, a gente tentava até dizer, olha, por isso que você tem a opção de ter mais 15 atividades, para você não ficar preso em uma só. Então, é você estudar bem o seu perfil com aquilo que você quer ter como empresa e o que a lei permite, tá bom? Quais as condições de você se formalizar como MEI? Então, nós já falamos bastante. Quais as obrigações e os benefícios? Pontuamos bastante aqui, chamando a atenção de vocês sobre os tributos das MEI, das caminhoneiro e as tal da TFF municipal, tá? Certo. Infelizmente, isso aí são as obrigações. Os benefícios estão aí dentro do próprio site do INSS, mas o mais importante, se você for mãe e estiver grávida, você tem a licença maternidade. Se você sofreu um acidente, você pode recorrer aos benefícios respeitando os períodos de carência. Saber a tributação que devo pagar. Gente, isso é o que mais tem aí de informação. Então eu ainda fico perplexo quando alguma pessoa fala, mas eu não sei como pago o DAS. Nossa, tinha que pagar o DAS? Gente, me poupe, né? É questão de correr atrás mais de informações aí no próprio portal. Aonde me formalizar? Bom, você tem o próprio aplicativo, o próprio canal, não precisa de ninguém, basta ter internet, um notebook, um celular e saber mexer com a ferramenta. Posso recorrer a um contador para abrir meu MEI? Pode, ele vai te cobrar, né? E o preço qual é? É o que ele achar que deva cobrar, tá bom? Então, fique muito atento a isso. Posso pegar a ajuda de alguém que domina a ferramenta para abrir o meu MEI? Pode, desde que você dê todas as diretrizes para ele, tá bom? Utilizar a ferramenta Canvas, que é dinâmica, como nós já colocamos aqui. Criar o seu plano de negócio. O seu plano de negócio é tão importante quanto o Canvas. Lembrando que o Canvas, ele vai validar a sua ideia de negócio. E o planejamento, ele vai lhe dizer as diretrizes e quanto de capital você vai precisar para você colocar o seu negócio de pé. E, de novo aqui, lembrando que mesmo que você trabalhar em home office, você tem que considerar o seu custo de aluguel como se estivesse alugando uma sala fora da sua casa, custo de energia elétrica, custo de telefone, custo de internet, tá bom? Então, mas como é que eu posso dimensionar isso? Entre em contato conosco que a gente dá algumas dicas aí, né? Então, assim, o plano de negócio é importante para isso. E aqui, eu sempre digo, lei a gente não discute. Você pode não concordar, mas lei você tem que cumprir. É o ditado, escreveu, não leu, pau comeu no bom português. Então, eu sempre bato nessa... Tem muita lei que eu não concordo, tá, gente? Tem muito tributo que eu também não concordo, mas eu sou obrigado a pagar. Se eu não pagar, eu vou ter meu CPF cancelado, eu não vou ter acesso à linha de crédito em banco. A Receita Federal e o governo transformam a vida em um inferno. Eu gostaria de transformar a vida do governo no inferno. Mas é isso. Então, brincadeiras à parte, estar de acordo com a lei. Não faça coisa errada. O brasileiro, infelizmente, ele gosta de fazer coisa errada. E faz muita coisa errada. Gente, sem medir as consequências, sabe? E sem necessidade. Às vezes você está fazendo uma coisa errada aí, né? E às vezes isso aqui é mais uma observação, né? Uma crítica, até eu diria construtiva, para você fazer essa reflexão. Às vezes você está fazendo uma coisa errada de uma forma inconsciente, por justamente você desconhecer a legislação, né? Então tem algumas coisas básicas da legislação do MEI que é importante você saber na ponta da língua. Sim. Você sabe, você trabalha dentro do enquadramento, dentro da legislação, e aí você não vai sofrer aí as penalizações, porque uma vez que você já foi notificado, autuado, não adianta chorar sobre o leite derramado.
tá bom? Eu acho que a gente ficaria por aqui nessas nossas conclusões finais, para essa nossa segunda videoaula palestra sobre a formalização do MEI. E aí eu devolvo a palavra para o meu parceiro, meu amigo aí da tecnologia, o Ed. Para a gente dar uma última conclusão aqui para vocês, tudo isso que o nosso amigo MIT falou aqui, conversou, nosso professor aqui trouxe para a gente, para fazer esse entendimento, no nosso site www.grupoelane.com.br, lá no lado esquerdo, onde está essa setinha mostrando para você, está o link de auxílio. Então ali provavelmente vai estar o link para você entrar, que é o portal do empreendedor do Gov, para você abrir a sua empresa, está ali para você fazer o download do nosso Canvas, para mostrando para você como que você deve fazer o Canvas, ter o exemplo, que nem o Mr. falou, você botar diretamente na parede para você ficar vendo, ali tem um Canvas que você pode já imprimir ou deixar no computador para você ficar alterando. Ali tem o código de defesa do consumidor para você, caso você vai abrir uma parte de comercial, de comércio, alguma coisa, então tem ali que é importante vocês terem. Ali vai ter dicas de plano de negócio, onde tem várias dicas ali para vocês. Então fiquem espertos. Informação vocês têm. Toda vez que a gente passa para vocês, a gente fala, antes de fazer alguma coisa, pesquise, vão atrás, estudem, leem, porque isso é uma empresa, é uma coisa séria, não é brincadeira. O pessoal fala assim que abrir o MEI é fácil, é rápido, mas é uma responsabilidade terrível para você porque é muitas coisas pequenos detalhes que você precisa cumprir e tá sempre se atualizando. Todo final do ano, todo começo do ano, você tem que estar lá, as leis são mutáveis, multam direto, então a gente precisa ficar esperto. Não é isso, Mitch? O Ed falou uma coisa importante, por isso que eu tô dando risada, gente, eu vou explicar. Realmente é tão fácil abrir o MEI pelo aplicativo e pelos canais, que a maioria abre errado. Tem casos aí próximos, íntimos aqui, nossa, né? A nossa amiga que nós orientamos, a nossa amiga que é importante abrir o MEI, a nossa amiga assim abriu errado. Falou no começo e vai falar logo agora, ela abriu o MEI como feirante. Depois Por que abriu como feirante? Porque achou que como ela trabalha feiras, com feiras, é feirante, gente. Só que é isso que é o bom do site, que lá você consegue entrar e alterar, então é importante. Ela teve ajuda nossa para conseguir fazer essa alteração. Igual eu falo para vocês, se vocês querem mexer, beleza, estudem, pesquisem e vão, mas se vocês quiserem alguém que auxilie, procura o Grupo Elane, tira a sua dúvida conosco, tá bom? Tá lá no nosso site, lá tem o nosso contato, tem as coisas que você pode entrar em contato conosco, a gente pode tentar te auxiliá-lo no máximo possível que a gente puder, tá bom? E agradeço o professor Edson aí. Próxima aula, semana que vem, já é a última aula nossa dessas 3 etapas. E eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado, professor. Ok, obrigado de novo pelo convite e sucesso para vocês aí que estão empreendendo. E aí, galera, estão curtindo? Então fiquem ligados para não perderem nenhuma das nossas aulas nas 3 etapas. Já tivemos as seguintes aulas: empreendedorismo, o que é e como iniciar um sonho. MEI, como se formalizar. Então a próxima aula é MEI e micro, eu abri a empresa e agora? Esta é a última aula das 3 etapas. E se você perdeu alguma aula, não se preocupe, elas estarão disponíveis em nosso blog na aba Workshop. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. E lembre-se, dê o primeiro passo rumo ao sucesso. Nos vemos na próxima aula!